Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, mediante essas paisagens tão maravilhosas. Hoje nós vamos compartilhar a respeito do Evangelho de São João, no capítulo 9. E a partir do primeiro versículo nos revela algo extraordinário, quando Jesus cura o cego. A partir do versículo 1 diz assim: Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que nos enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os anteriores, aqueles que o tinham visto mendigando, perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no a ele. E ele respondeu: Um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou em meus olhos e disse que eu fosse me lavar lá no tanque de Siloé. Eu fui, lavei e agora vejo. E eles lhe perguntaram: Onde está este homem? Não sei, disse ele. A partir do versículo 13, fala a respeito dos fariseus, onde os fariseus investigaram a cura. Olha só, levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Respondeu os seus pais: Sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou mesmo quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele: idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga.
Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem? Perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego. Eles disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que ele lhe fez? Como ele abriu os seus olhos? E ele respondeu: eu já lhe disse, e vocês não deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez. Acaso vocês também querem ser discípulo dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabem que Deus não ouve a pecadores, mas ouve a homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se este homem não fosse de Deus, como poderia fazer alguma coisa? Disseram diante disso a ele. E ele respondeu: você nasceu cheio de pecado. Como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. E a partir do versículo 35, ele vem para encerrar esse texto dizendo sobre a cegueira espiritual. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem crê? Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam, os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isto e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse-lhe Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados do pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Sabe o que é incrível? As pessoas veem o milagre, desfrutam do milagre e duvidam da ação de Cristo. E é exatamente isso que temos vivenciados diante dessa geração. As pessoas desfrutam da ação do Espírito Santo de Deus, as pessoas desfrutam das maravilhas, sentem os seus corações abrasados, porém duvidam, porém questionam, porém confrontam ainda a ação de Deus. Creia, viva, desfrute e permaneça na presença de Cristo. Um forte abraço, Deus te abençoe tremendamente. Até amanhã.